Aí foi. Olá, literatos! Bem-vindos ao Minestra de Letrinhas. Hoje eu vou fazer resenha sobre a série Morceiros. Tem bastante coisa para falar dessa série e seria interessante falar sobre todos os livros ao invés de um só. Os livros eles não se completam, não é uma sequência, mas eles tratam mais ou menos do mesmo assunto, que é um pouco de sociologia, um pouco de psicologia e um pouco de fantasia. E o autor é M.M. Schweitzer. Então são 8 livros. É a história de um lugar, de um outro mundo, que é o mundo de morceiros. E nesse mundo existem várias classes sociais, só que essas classes sociais, essas castas, essas pessoas, na verdade não são pessoas, são animais personificados, ou seja, são animais com características de pessoas, de seres humanos. Então tem os cachorros, tem os coelhos, tem os gatos, os porcos. E aí é muito interessante porque ela fala de complexidades do ser humano, ao mesmo tempo que fala de complexidades sociais e filosofando de uma forma bem crítica, uma crítica filosófica à sociedade e ao ser humano. Então vai falar de questões complexas como, por exemplo, adoção, abandono, essa questão de querer ser melhor do que os outros, de se sentir melhor por pertencer a uma classe social mais elevada, vai criticar as formas de poder também da sociedade, vai criticar a própria consciência humana. Vai ter um livro que vai falar sobre os sonhos e a consciência, a inocência, a solidão, tudo isso essa série aborda. E é muito legal porque é uma linguagem assim que é fácil de compreender, não utiliza termos filosóficos ou sociológicos, então uma criança, por exemplo, consegue entender através de uma historinha ali, consegue entender essas complexidades do ser humano e da sociedade de forma geral. São histórias assim simples que uma criança seria capaz de compreender tanto quanto um adulto. Acho que é mais ou menos o que a gente sente com a obra de Michael Ende, que ela é direcionada para crianças. Michael Ende escrevia literatura infanto-juvenil, mas que, se a gente for analisar a fundo, ela é muito boa para trabalhar com adultos também, porque trata dessas coisas complexas do ser humano e da sociedade. Eu li essa obra inteira, os 8 livros, eu li em e-book. E eu comecei a ler porque o primeiro livro, Mercador de Sonhos, deixa eu ver se eu coloquei ele aqui no Scooby. Eu comecei a ler porque eu achei que era de terror. Porque, quer ver? Eu vou mostrar a capa do primeiro. Tu olha, parecem capas de livro de terror, sabe? Dá até um medinho, assim. Mas aí depois tu vai ler, tu vê que tem a ver com a história. Então, o primeiro é o Mercador de Sonhos, e eu vou ler algumas anotações que eu acho que é mais fácil que ficar tentando explicar sobre o que se trata. Nossa, esse livro está sendo muito as viagens que tenho quando crio personagens ou histórias. Um negócio meio aristotélico, platônico, mundo real, mundo das ideias. Ninguém é alguém realmente. Em casa nós somos algo totalmente diferente. Meu Deus, esse livro é tão surreal de um jeito. É um exame de consciência da própria consciência, ao mesmo tempo que faz a gente refletir sobre nossas escolhas de uma forma que chega a ser didática. Filosofia fácil de entender, feita para crianças? E ao mesmo tempo dialoga tanto com minha forma de pensar, meus personagens, minhas criações nesse viés aristotélico. Já amo.
Fui ler pensando que era terror, me surpreendi da melhor maneira possível. Já amo e quero ler os próximos. Aí o segundo é o Trono de Cinzas. Também vou ler algumas anotações e vou comentando. Esse daqui não tem muitas anotações, né? Só tem duas, ó. Aquele que não aprende com a história estará fadado a repeti-la. Aí eu coloquei outra anotação, né? Brasil igual a morceiros. Bolsoasmo, né? O Bolsonaro igual ao sorgo. Esse Trono de Cinzas, o segundo livro, ele é a história do Sorbo, que é um cachorro que se acha que ele é assim, ele seria o tipo governador ali da área dos cachorros, que é uma casta, né? Uma casta social. Então esse Sorbo, ele é o governador aí dessa casta, só que ele se acha assim inabalável, ele acha que ele pode tudo, que ele é dono de tudo, e daí ele faz várias bobagens que compromete o povo, compromete a população e a sociedade de forma geral, de uma maneira bem nociva. E isso refletiu muito mesmo, muito o que a gente viveu no governo Bolsonaro. Até mesmo essa questão da ignorância, né, dos seguidores do Bolsonaro, que foi uma alienação, assim, que até agora eu não consigo entender como que as pessoas conseguem ser tão alienadas. Mas, então esse Trono de Cinzas, ele é mais, já puxa mais para o lado da sociologia, dessa questão de poder e autoridade utilizados de forma errônea. O terceiro, que é Morceiros, ele já não puxa mais tanto para sociologia e filosofia e nem para psicologia. Ele é um pouco mais explicando mesmo o que é esse mundo de morceiros, como é que funciona, como que funcionam as castas, a questão de todos eles serem animais personificados, a relação que existe. Então vai contar que lá no começo eram os leões que dominavam, aí aconteceu uma batalha lá, aí depois os porcos se tornaram os maiorais e os cachorros, e aí vai explicar que das maiores para as menores classes sociais, então as maiores seriam os porcos, os cachorros, aí tem os gatos, os coelhos e os ratos, que os ratos seria a ralé mesmo, então é bem interessante essa questão, o terceiro livro, que explica o que é esse mundo aí que o Schweitzer criou. Tolos não são os que não sabem, tolos são os que não perguntam. O sacrifício é a resposta. Pelo que nos sacrificamos, dita nosso grau de consciência. Um bandido, um ser considerado ruim, não vai sacrificar sua vida por nada e ninguém, pois sua vida é seu maior bem. Não apenas ele não morreria por outro, ele mataria qualquer um para salvar a si próprio. Nossa, essa série é muito incrível. Aulas de sociologia, filosofia, que até crianças podem entender e super atual. Tô amando. Aí o livro 4 é o Expesdomus. Eu vou deixar o nome aqui do lado para vocês verem como é que escreve. Eu acho que esse é o último livro da série que tem no Scooby, então provavelmente os outros eu não fiz anotações porque não tinha. E nem nesse eu não fiz anotações, mas enfim, ele vai puxar mais pro viés da sociologia de novo. Aí o livro 5, A Sombra da Inocência, ele fala sobre essa questão do ser humano lidar com a morte, lidar com os suicidas, inclusive, porque eu não vou contar aqui, não vou dar spoiler, mas ele fala dessa questão, tá bom? Ele faz a gente refletir sobre isso e sobre o abandono também. O livro 6, Banquete para Fantasmas, ele fala principalmente sobre a relação do ser humano com o além, com as pessoas que estão no além. Lágrimas de Escuridão é o livro 7.
que vai falar sobre a solidão e a tristeza, e Um Brinde de Veneno. Então, são todos os livros da série. Eu vou ver se eu consigo colocar todos eles aqui, ou todas as capas, para quem tiver interesse de ler. É uma série muito bacana, eu gostei demais. Foi uma série que mexeu bastante comigo. É uma série que eu recomendo muito. Eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostaria muito de saber outras opiniões sobre essa série, saber se as pessoas leem, porque é uma série muito atual e que discute coisas bem complexas de uma forma bem simples. Não esqueçam de curtir o vídeo, deixem o joinha, sigam o canal e deixem comentários para cada vez a gente crescer mais junto. Eu sou revisora textual, professora de língua portuguesa, editoras me notem, e é isso. Boas leituras, bons estudos, queimadinha de índio para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!